em geral, caem em 3 questões de direito internacional e elas variam desde o direito internacional público a diversos aspectos do direito internacional privado e assim por diante. Então é sempre uma aposta aquilo que eventualmente pode cair na prova. Então a minha ideia hoje é trazer algumas ideias para vocês, lembrar alguns pontos que a gente já viu nas aulas, alguns conceitos essenciais do direito internacional público e privado, mas principalmente essas questões aí que eu acredito que possam ser cobradas na prova para vocês, tá? Eu quero lembrar de início um ponto, que é sobre a Convenção de Haia sobre sequestro internacional de menores, tá? Então, Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de menores. Pouca gente dá atenção, muitas vezes no estudo, a essa convenção, mas como há essa vinculação aí da banca à elaboração das questões e o elaborador das questões fez a sua tese sobre a Convenção de Haia sobre sequestro internacional de menores, acho interessante então a gente ressaltar alguns aspectos disso aqui, tá? Vamos começar pelo seguinte, então a Convenção de Haia sobre sequestro internacional de menores. Ela é de 1980, tá? Mas vocês sabem que a assinatura é só uma das fases da elaboração dos tratados, né? Alguém lembra quais são as outras fases? Negociação e assinatura, fase de elaboração do tratado no plano internacional. Depois que o tratado é assinado no plano internacional, o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que trazer ele para o plano interno para que ele seja aprovado ou referendado. Aqui no Brasil, quem é o responsável pela aprovação ou referendo dos tratados? Congresso Nacional. Qual é o ato legislativo que vai ser adotado para essa aprovação? Decreto legislativo. Então, o tratado é aprovado por decreto legislativo do Congresso Nacional. A partir do decreto legislativo, o tratado já entra em vigor internamente e ele já é plenamente aplicável? Ainda não. 2 outras fases. Internacional, ratificação. O tratado precisa ser ratificado no plano internacional para que ele possa produzir efeitos em relação àquele Estado. E internamente, qual é o último e derradeiro ato para que o tratado entre em vigor? É a promulgação. E o ato normativo de promulgação é um decreto, ponto, ou o decreto do presidente. E na Convenção de Haia não foi diferente. O decreto que promulgou ela foi o decreto 3413 de 2000, tá? 2000. Então, aqui também a gente teve um decreto promulgando a Convenção 3.413 de 2000. O que é importante sobre a Convenção de Haia? Conceitos que vocês lembrem, tá? Primeiro, qual é o objetivo da Convenção de Haia? A Convenção de Haia sobre sequestro internacional de menores, ela gira em torno da ideia do princípio da proteção ao menor, do melhor interesse da criança e do adolescente. Então esse é o princípio que vai de alguma forma nortear a Convenção de Haia sobre sequestro internacional de menores. O grande objetivo da Convenção de Haia é proporcionar um retorno rápido do menor. Então o menor ele é retirado do seu país de residência, eu tenho violado o direito de guarda ou de visitação e nesse momento em que o direito de guarda é violado, eu tenho que retornar o menor o quanto antes para o estado onde ele reside. Então, retorno rápido do menor ao estado de sua residência habitual, tá? Retorno rápido do menor. O que mais? O objetivo da Convenção de Haia é proteger os direitos de guarda e de visitação. Então aqui é importante, tá? Direito de guarda e visitação. Pense a Convenção sobre o Sequestro Internacional de Menores nesse sentido, tá? Nós temos pais que residem em países diversos e eu tenho um menor envolvido nessa situação. O pai que detém a guarda, então, detém o poder familiar sobre aquele menor no local de residência dele e o outro pai, ou enfim, o outro genitor, o pai ou a mãe que estão em outro estado, tem direito de visitação e o direito de visitação na Convenção de Haia significa que eu posso levar o filho, então, para passar alguns dias no outro país sem nenhum problema. Então, direito de guarda e visitação. O que vai ocorrer que vai suscitar, enfim, a aplicação da Convenção de Haia? Eu posso ter transferência ou retenção ilícita do menor. Esse aqui é o outro conceito que eu quero que vocês guardem para a prova de amanhã, tá? Transferência ou retenção
ilícita do menor. O que é uma transferência ilícita do menor? É quando um dos genitores leva o menor para o exterior sem ter efetivamente a autorização do outro, ou seja, quando eu tenho uma violação direta do direito de guarda do menor, tá? Então vem o pai italiano aqui, toma a criança, por algum motivo consegue ir para a Itália com ela, violando o direito de guarda da mãe brasileira que estava com a criança no local de sua residência habitual, que era aqui no Brasil. Então, transferência ilícita, uma transferência do menor para outro país que viola o direito de guarda. Ou então, retenção ilícita. O que seria uma retenção ilícita? O pai ou a mãe que mora no exterior tem direito de visitação do menor, etc.? Claro que sim, tá? Pode levar o menor para passar as férias lá durante algum tempo? Pode, mas esse direito de visitação ele tem um limite temporal. Vamos supor que ele tenha sido autorizado a ficar 30 dias com o menor lá no exterior. No 31º dia, ele deveria retornar o menor para o seu país de residência habitual. Se ele não retorna o menor, ele fez uma retenção ilícita, tá? Tá violando o direito de guarda também. Então, quando é que eu vou aplicar a Convenção de Haia? Sempre que eu tiver transferência ilícita do menor ou quando eu tiver retenção ilícita do menor. Tanto um quanto o outro significa violação do direito de guarda, que vem resguardado lá na Convenção. E qual é a consequência? O que a Convenção vai tentar fazer? Com que o menor retorne o mais rápido possível para o seu local de residência habitual, para evitar outros danos, etc. e assim por diante. Então isso aqui é um dos tratados que regula um aspecto do direito internacional privado, que eu acho importante que vocês saibam. O que é interessante aqui sobre a Convenção de Haia também? Vamos lembrar um aspecto da cooperação internacional. Hoje em dia, cada vez mais, a cooperação entre os países, então eu tenho aqui o país A, o país B, a cooperação entre os países ela ocorre por meio de autoridades centrais. O que é uma autoridade central? É uma autoridade designada pelo Estado para que faça a inter-relação, faça a cooperação internacional com os outros estados. Então o Brasil vai designar uma autoridade central, os Estados Unidos vão designar uma outra autoridade central, a Alemanha vai designar sua autoridade central, e são essas autoridades centrais que vão se inter-relacionar, tá? Qual é a principal autoridade central aqui no Brasil? Já que a Carmen Tiburcio fala muito de cooperação internacional, é o DRCI, tá? Principal autoridade central aqui no Brasil é o DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional. Só que aí tem um detalhe, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, tá? Só que aqui tem um detalhe, na Convenção de Haia, qual é a principal ou qual é a autoridade central designada pelo país? Qual é a autoridade central brasileira que vai de alguma forma providenciar o retorno do menor? E aqui pode ter uma questão importante, é a Secretaria de Direitos Humanos, tá? Então aqui é uma das exceções ao DRCI. A autoridade central na Convenção de Haia, Secretaria de Direitos Humanos, que é um órgão vinculado à Presidência da República, tá? Então, Convenção de Haia, eu sei que muitos não acabaram detendo muito tempo do seu estudo nessa convenção, mas acho que esses conceitos aqui, eles são importantes que vocês saibam, especialmente que a autoridade central aqui vai ser a Secretaria de Direitos Humanos. Certo, pessoal? Então, pensando no padrão da banca, tá? Além dessa questão aqui sobre a Convenção de Haia, o que me parece importante que vocês lembrem também, e vocês já viram isso nas nossas aulas anteriores. Como a banca que elaborou as questões, ela tem essa tendência à cooperação internacional, ao processo civil internacional e aos contratos internacionais, o que eu sugiro que a gente lembre para a prova de amanhã? Eu acho que está na hora de voltar uma daquelas questões que vocês adoram lá, de fulano é americano, firma um contrato com a empresa alemã na Inglaterra, tem que cumprir o contrato no Brasil, e agora o que eu faço, Daniel? Essa aí vocês não vão errar, tá? Vão me prometer isso agora, não vai ser por essa questão, tá? Vamos lembrar o seguinte, eu disse para vocês que nessas questões que parecem aquele inferno lá na prova da ordem, sempre tem duas perguntas que são feitas ali. Qual é a primeira pergunta? É sobre a competência, ou seja, o juiz brasileiro pode ou não pode julgar? Então a primeira pergunta é sempre sobre competência. Se eu posso ou não proceder
aquela ação aqui no Brasil. E a segunda pergunta é a seguinte: qual a lei aplicável? Ou seja, qual a lei que o juiz vai ter que aplicar? Então a questão ela sempre tem aquelas duas perguntas incluídas dentro dela. Primeiro, se o juiz brasileiro pode julgar. Segundo, se ele pode, qual a lei que ele vai aplicar. Vocês lembram que é possível que o juiz tenha que aplicar o direito estrangeiro aqui no Brasil. Então isso aí não é mais mistério para ninguém. As regrinhas sobre competência, vocês lembram que estão lá no artigo 88 e no artigo 89 do Código de Processo Civil. Artigo 88 do CPC, ele traz regras sobre a competência relativa do juiz brasileiro, ou seja, eu admito que o juiz brasileiro possa julgar, ele tem competência, mas outros países também poderiam julgar aquele mesmo caso. 3 hipóteses do artigo 88, vamos lá, me ajudem a lembrar. Para irem acordando agora essa hora da manhã, né? Artigo 88, inciso 1º, o juiz brasileiro é competente para julgar quando o réu for domiciliado no Muito bem, tá? Quando o réu for domiciliado no Brasil. Então, réu domiciliado no Brasil, competência do juiz brasileiro, tá? Lembre aquela regrinha, quando for empresa, então, quando for pessoa jurídica, eu tenho a regrinha do parágrafo único que vai nos lembrar o seguinte, que quando a pessoa jurídica tiver aqui filial, sucursal ou agência, ela vai ser considerada domiciliada no Brasil para fins de competência internacional. Então, réu domiciliado no Brasil, primeira regra. Segunda regra, inciso 2º do artigo 88, quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Então, se é um contrato que está na pergunta de vocês, na prova da ordem, eu tenho que pensar onde é que eu tenho que cumprir as obrigações contratuais. Se aquelas obrigações têm que ser cumpridas no Brasil, tem competência o juiz brasileiro. Mas, Daniel, o réu não era domiciliado no Brasil. Não importa, basta que eu tenha uma das hipóteses do artigo 88 ou do artigo 89. E a terceira hipótese do artigo 88, alguém lembra? Quando o ato ou fato que deu origem à ação tenha sido praticado ou tenha ocorrido no Brasil. E aí o contrato também é próprio para isso, porque se a minha ação se origina do descumprimento do contrato, eu tenho que ver onde é que o contrato foi celebrado e se o ato, que é o contrato que deu origem à ação, foi praticado no Brasil, também teria competência o juiz brasileiro. Então, réu domiciliado no Brasil, quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação, ou ainda quando o ato ou fato que deu origem à ação tenha sido praticado ou tenha ocorrido no Brasil. Em qualquer uma dessas hipóteses, tem competência o juiz brasileiro. Depois, no artigo 89, a gente tem mais duas hipóteses, né? Qual é a diferença do artigo 89 para o artigo 88? No artigo 89, eu vou dizer o seguinte, só o juiz brasileiro pode julgar, tá? Os outros não podem. Competência absoluta ou exclusiva do juiz brasileiro. Agora, eu tenho como proibir que o juiz estrangeiro julgue? Não, tá? Porque isso é exercício da soberania do Estado, então eu não tenho como proibir. A única coisa que o Brasil pode fazer é negar a homologação àquela sentença estrangeira, se for o caso, tá? Artigo 89, duas hipóteses. Alguém lembra das hipóteses? Primeira hipótese, inciso 1º, se a ação versar sobre imóveis situados no Brasil. Bacana. Segunda hipótese, quando a ação versar sobre partilha ou inventário de bens situados no Brasil. Bens móveis ou imóveis, tanto faz na segunda hipótese, tá? Partilha de bens ou inventário de bens situados no Brasil, tanto faz. Então essas são as 5 hipóteses de competência que aparecem lá, tá? Vocês lembram dos exames anteriores? Já caiu numa das provas do exame unificado uma questão que tinha eleição de foro. Qual é o entendimento em geral sobre eleição de foro dos nossos tribunais? Quando o foro eleito é o estrangeiro, o STJ vai dizer que não afasta o artigo 88 e 89. A cláusula ela é válida, mas ela não é suficiente para afastar o artigo 88 e 89. Igual tem que botar os olhos nesses dois artigos. Se a eleição de foro escolhe o Brasil, aí em princípio estenderia a competência do juiz brasileiro também para essa situação da eleição de foro, tá? Então cuidado com essa cláusula de eleição de foro. Quando a gente fala aqui em competência, eu acho sempre interessante ressaltar também, até pelo perfil da elaboração das questões, a questão da arbitragem, tá? Vocês sabem que no comércio internacional, especialmente, a arbitragem ela é muito utilizada. E a arbitragem é um mecanismo de solução de controvérsias
que afasta o caso do Poder Judiciário, tá? Vocês lembram lá da arbitragem que basicamente eu tenho que ter um acordo de vontades. Para que exista arbitragem, para que um caso seja submetido à arbitragem, necessariamente as partes têm que estar de acordo, tá? Elas têm que estar de acordo. Esse acordo das partes na arbitragem é chamado de convenção arbitral ou convenção de arbitragem. Então, o acordo das partes é a convenção arbitral ou convenção de arbitragem. Só para lembrar vocês sobre a arbitragem, a questão da arbitragem internacional, a convenção arbitral, de acordo com a nossa lei, ela pode ocorrer de duas formas, tá? Conceitos que vocês têm que lembrar: cláusula compromissória, ou cláusula arbitral, e compromisso arbitral. Então, cláusula compromissória ou compromisso arbitral. Qual é a diferença de um e outro? A cláusula compromissória, ela está no contrato ou instrumento anexo antes do conflito surgir. Então não tem nenhum conflito ainda, está todo mundo feliz, assinaram o contrato, aperto de mãos, abriram o champanhe, etc. Está todo mundo alegre, está lá a cláusula compromissória. Se um dia houver algum litígio, vai ser resolvido por arbitragem. Então isso é a cláusula compromissória ou cláusula arbitral. Já o compromisso arbitral, ele é diferente da cláusula compromissória. Por quê? O compromisso arbitral, ele é assinado depois que o litígio já surgiu, tá? Então eu estou com um problema agora no contrato, uma disputa sobre o cumprimento ou não, e aí as partes assinam um compromisso arbitral depois do litígio inicial, do conflito iniciar, para que elas possam submeter à arbitragem. Pessoal, em um ou outro caso, tá? O que é importante sobre a convenção arbitral ou convenção de arbitragem? Se mesmo existindo uma convenção de arbitragem, a parte ingressa no judiciário para discutir a questão e o réu é domiciliado no Brasil, por exemplo, o juiz brasileiro é competente? Tá? Poderia julgar o caso? Poderia. Mas ele vai extinguir o feito sem resolução de mérito. Por que ele vai extinguir o feito sem resolução de mérito? Porque existe uma convenção de arbitragem, tá? Então cuidado com isso, se tiver convenção de arbitragem, eu vou ter extinção do feito sem resolução de mérito, ainda que seja competente, tá? Vai ser competente, etc. Só que não vai julgar o mérito, vai extinguir o feito, porque existe uma convenção de arbitragem, as partes já tinham concordado em submeter o caso delas para arbitragem internacional, no caso do direito internacional privado, tá? Então, cuidado um pouquinho com isso, convenção de arbitragem e essa extinção, tá? Não vai poder ser julgada pelo judiciário. É isso aí, tá? Vai ter extinção, a menos que as partes revoguem a convenção de arbitragem e concordem em submeter o caso ao judiciário. Mas se não, vai ter que submeter ele à arbitragem. Ok? Então, hipóteses de competência, artigo 88 e artigo 89 do CPC. Uma vez que eu tenha superado isso aqui na prova, já sei que o juiz brasileiro pode julgar o meu caso, a gente passa para a segunda pergunta. Segunda pergunta é qual a lei que ele vai aplicar para resolver aquela controvérsia. E aí a gente já viu que uma das diferenças do direito internacional privado é que ele permite que o juiz brasileiro aplique a lei estrangeira. Então, é possível que seja aplicado um direito estrangeiro para resolver o caso. Daniel, o juiz vai ter que aplicar aqui o direito alemão para resolver o caso? É possível, tá? Ele vai ter que aplicar o direito americano para resolver o caso? É possível. Então, aquelas alternativas que dizem lá no exame da ordem, olha, em nenhuma hipótese o juiz brasileiro vai aplicar direito estrangeiro aqui no Brasil, podem riscar de cara, tá? É possível que ele aplique sim e que ele tenha que julgar o caso com base no direito estrangeiro. Quando a gente fala em lei aplicável, a gente volta àquela história da lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá? Então, basicamente, a gente vai encontrar lá na LINDB, lá na lei de introdução, as regrinhas sobre a lei aplicável. E aí eu disse para vocês que são dois os grandes critérios de conexão, são dois os grandes elementos de conexão. Um deles é o domicílio das partes e o outro é o local em que determinado ato foi praticado, tá? Vamos pensar só nos contratos internacionais. E as meninas lá já começam a me abanar que terminou, querem invadir o campo já, tá? Só pensar nos contratos internacionais, só o que pode cair relacionado a uma questão de contrato, tá? Poderia cair uma questão sobre a capacidade das partes em celebrarem o contrato.
Capacidade. Qual é a lei que regula a capacidade? Artigo 7º da lei de introdução é a lei do domicílio das partes. Então, capacidade é domicílio das partes, tá? Qual é a lei que regula o contrato e as obrigações? Artigo 9º da lei de introdução. A lei do local onde o contrato foi celebrado. A lei do local onde a obrigação se constituiu. Então, local onde a obrigação se constituiu. E qual é a lei que regula a forma de execução das obrigações? Quando for uma forma essencial, é a lei do local de cumprimento. Então, forma essencial, local de cumprimento, contrato, local onde o contrato foi assinado e obrigações, local onde as obrigações surgiram, e capacidade, domicílio das partes. Quando a gente fala em contrato, gira em torno disso aí a questão, tá? Certo, pessoal? Pessoal, da minha parte, tá muito breve hoje, eram essas dicas que eu queria trazer para vocês. Eu sei que vocês estudaram bastante, então eu desejo muito sucesso a todos e até mais.